Olá, como vai a turminha do oitavo ano? Gente, eu estou morrendo de saudades. Gostaria muito de estar com vocês, mas a gente agora tem que ficar no isolamento, então a gente tem que esperar passar essa fase difícil para depois voltar às nossas aulas presenciais. Por enquanto, a gente vai estudando por aqui. Espero que vocês gostem das aulas, entendam que eu não tenho muita prática, né, de fazer aulas online, mas a gente tenta e eu preparei essas aulas com todo carinho para vocês. Então, como a gente já tem uns dias que não está tendo aulas, a gente resolveu então fazer uma revisãozinha para vocês ficarem mais adaptados, né, ao assunto e depois não ter mais dúvidas. Então, o nosso primeiro assunto foi o iluminismo, que foi um movimento que aconteceu no século XVIII. Então, esse iluminismo era, vamos dizer assim, um sistema que queria acabar com o antigo regime. E o que era o antigo regime? Era aquele sistema de governo em que todos os poderes estavam concentrados na mão dos reis. Os reis eram senhores da situação, tinham poder de vida ou morte sobre a população, eram eles que ditavam as leis e não podiam ser contestados. Então, eles queriam acabar com essa falta de liberdade, com essa falta de direitos humanos. Então, o iluminismo foi isso, foi esse movimento que queria acabar de vez com esse, vamos dizer assim, com esse abuso de poder dos reis da época. Aqui nós temos o rei da França, Luís XIV, que ele foi o exemplo máximo do absolutismo. Enquanto a França estava numa miséria absoluta, o povo passando fome, passando necessidades, ele vivia no maior apogeu, no luxo, né? Então, ele não se importava com a população. Ele dizia que ele era o centro do universo, se comparava ao Sol, Senhor de todos, né? Então, ele era aquela pessoa que se achava um próprio Deus, né? Um próprio, vamos dizer assim, um astro, né? Fora do comum. Então, ele foi um modelo de monarca absoluto. Os reis governavam por direito divino, era isso que ele dizia, e grande parte das pessoas na época acreditavam nisso, que o rei estava no poder por vontade divina e que existiam pessoas para obedecer e outros para comandar. E os reis tinham nascido para isso, para comandar, e só restava às outras pessoas obedecer a esses monarcas. O poder tinha lhe sido entregue diretamente por Deus. Por isso, só a Deus os monarcas tinham que prestar contas. Então, eles não davam satisfação a ninguém. No modo de ver dele, só Deus era que podia limitar suas ações. Então, nessa época aconteceram várias revoluções. O que é uma revolução? Revolução é uma coisa que marca drasticamente a história de um povo. Revolução não é uma guerra, não é uma confusão. É aquilo que marca drasticamente, né, um período da história de uma civilização. No caso aqui, a Revolução Científica ocorreu nessa época porque as pessoas estavam saindo, né, daquela obscuridade de só ter que receber ordens, de não ter mudanças, vivendo nas tradições reais, também ligado à igreja. Então as pessoas resolveram, na época, né, os mais estudiosos, fazer uma revolução científica, ou seja, colocar a ciência acima das ordens do rei, das determinações da igreja, para que eles pudessem dar uma vida melhor para a população da época. Então, nos séculos 17 e 18, verificou-se na Europa um tão grande e importante desenvolvimento científico, sobretudo nos domínios da matemática, da astronomia, da física, da química e da medicina, que se pode falar de uma verdadeira revolução científica. Na origem desta revolução, encontra-se a chamada o método experimental ou científico, que se baseia em 5 etapas: observação, levantamento de um problema, formulação de uma hipótese, experimentação e conclusão e generalização, leis gerais. Então, saía daquela tradição, não é, do absolutismo, onde as pessoas não tinham liberdade para
exercer, vamos dizer assim, os seus conhecimentos. Então, através da civilização científica, tinha que ter estudo, tinha que ter experimentação, observação, para ver se aquela hipótese que eles tinham levantado antes era verdadeira. Então, nada era através da tradição mais, era através de estudos de comprovação, ou seja, através da ciência. Um dos grandes cientistas da época foi Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele contradisse a Igreja Católica. A Igreja Católica na época era muito poderosa, né? As pessoas tinham que obedecer às leis da Igreja, porque ele dizia que quem desobedecesse à Igreja na época estaria desobedecendo a Deus e, portanto, estava cometendo um pecado mortal. Mas aí, Galileu Galilei, depois de estudar todas as hipóteses de Copérnico, né, que foi um antecessor dele, que disse que a Terra não era o centro do universo, como afirmou a Igreja Católica durante séculos. A Igreja afirmava que a Terra era plana, era o centro do universo e todos os planetas e satélites giravam em torno dela, inclusive o Sol. Mas aí, Galileu Galilei, estudando, né, usando as suas lunetas, que foi o primeiro homem a criar lunetas para observar o movimento dos astros, então ele concluiu de que a Terra não era o centro do universo e que tanto a Terra como os outros planetas giravam em torno do Sol. Então, ele contradisse a Igreja Católica. Claro que isso não ficou assim, né, gente? Ele foi punido pela Igreja Católica, foi preso, foi condenado à morte na fogueira para ser queimado vivo, porque naquela época a igreja queimava as pessoas vivas quando contradiziam as diretrizes da igreja, porque para eles as pessoas só discordavam da igreja se tivesse com o demônio. E a única maneira de tirar o demônio do corpo das pessoas era queimando o corpo. Então, Nicolau foi condenado pelos tribunais da Inquisição da Igreja Católica na época a ser queimado vivo na fogueira, mas na hora que ele ia ser executado, queimado, né, em praça pública, ele pediu perdão à igreja, disse que tinha se enganado, mas só para salvar a sua vida, né, e também para continuar as suas experiências, os seus estudos. Há quem diga que ele, né, fez uma figazinha com a mão para trás e disse, mas que a terra gira, gira, né? Então, foi ele quem descobriu que a Terra fazia os dois movimentos, né, de rotação e translação. Então, esse aí foi um dos grandes cientistas da época, né, Galileu Galilei, que ficou marcado na história, porque foi aquele homem um dos primeiros a contradizer a Igreja Católica na época. Aqui nós temos mais dois cientistas que fizeram grande história na época da Revolução Científica junto com Galileu Galilei. Descartes. Descartes era empírico. Ele achava que o empirismo, ele afirma que você só pode dizer que uma hipótese é verdadeira se ela for comprovada através de experiências e da observação. Então, ele era aquele cara, vamos dizer, que tinha mania de perfeição, né? Então, ele tinha que fazer estudos, pesquisar, para depois dizer que aquela hipótese era verdadeira. Isaac Newton decompôs a luz num prisma, foi ele que descobriu que a luz podia ter várias cores, ele também estudou a lei da gravitação universal. Então, foram cientistas que marcaram época, né, numa época de desafio, porque foi um desafio enorme quando toda uma população era, vamos dizer assim, submissa aos poderes dos reis na época, quando o poder era absoluto. Bom, nessa época também foi criada a primeira enciclopédia da história. Durante muito tempo, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever. E as autoridades não se preocupavam com isso, por quê? Porque quanto mais as pessoas sabem ler e escrever, quanto mais estudam, gravem isso, elas são mais esclarecidas, mais difícil de ser enganadas, não é? Então, para a igreja e para as autoridades da época, melhor seria se as pessoas ficassem na ignorância,
né, ficasse no obscurantismo, ou seja, não soubessem nem ler nem escrever. Mas, como já estava numa época de, vamos dizer assim, de desenvolvimento, onde muitas pessoas estavam já aprendendo a ler e a escrever, então, alguns iluministas franceses, liderados por Diderot e D'Alembert, que foi que organizou a primeira biblioteca da história na França. Essa biblioteca, também chamada de enciclopédia, ela organizava livros, muitos livros, uma coleção de livros que falava de todos os assuntos. Eu me lembro que quando eu era menina, que a gente não tinha Google em casa, né, para estudar como vocês têm hoje, a gente tinha uma coleção de livros chamada enciclopédia, né, que meu pai comprou, né, porque ele se preocupava com os nossos estudos. E aí ele comprou essa coleção, colocou, fez uma prateleira, colocava lá aqueles livros bonitos, mas eu me lembro que aquela coleção foi muito útil para a gente fazer os nossos trabalhos, porque tinha todos os assuntos que a gente precisava, era de A a Z, e tudo que a gente precisava estava lá a título de esclarecimento, para fazer nossos trabalhos, nossas pesquisas. Então, a primeira enciclopédia da história foi muito importante para o desenvolvimento da época, para tirar as pessoas daquela fase de ignorância, para tirar aquelas pessoas daquela obscuridade de conhecimento, para que as pessoas pudessem ser mais esclarecidas, lutar pelos seus direitos, né, ter conhecimento da parte política. Então, saber que os reis não estavam acima de qualquer pessoa, não eram deuses. Então, tudo isso estava nessas enciclopédias e muitas coisas, né, sobre doenças, sobre curas, sobre todo tipo de coisa que as pessoas pudessem assim se esclarecer na época. Então, a enciclopédia foi lançada, como eu já disse, na França e foi de muita utilidade para a população numa época de esclarecimento. Bom, as mulheres nunca tiveram assim um grande papel na sociedade do passado, né? Hoje as mulheres, elas lutaram muito para chegar onde chegaram e mesmo assim ainda tem assim, vamos dizer, um papel secundário, mas naquela época era muito pior. Então uma mulher cientista era quase uma coisa assim inadmissível. Mas Mary Wollstonecraft, ela foi uma mulher que revolucionou os tempos. Naquela época, uma mulher que se destacava em qualquer atividade, vamos dizer assim, cultural, era considerada uma pessoa à frente do seu tempo. E ela era à frente do seu tempo. Foi uma mulher que desafiou o poder da época, né? E então ela montou laboratórios, fez pesquisas, lutou pelos direitos da mulher. Essa frase aí dela ficou célebre para a história. Há muito tempo considero a independência a grande bênção da vida, a base de toda virtude. Então, essa frase ela escreveu em relação às mulheres, mas pode valer para qualquer pessoa, né? A independência é uma coisa que você tem que ter, porque se você não for independente, tanto mentalmente, como financeiramente, como psicologicamente, você não consegue produzir nada sozinho, tem que ficar sempre dependendo dos outros. Então foi isso que essa mensagem que ela quis passar e vamos valorizar, né, o trabalho também dessa mulher que revolucionou a época e que ficou para a história como uma das precursoras da luta pela mulher, pelos direitos da mulher. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa primeira aula online. E eu passei aqui uma atividadezinha que vocês podem dar uma pausazinha aí no vídeo e escrever essa atividade no caderno. Vocês podem usar o livro-texto para responder e pode também usar outros recursos, né, como internet, lá tem o Google, tem muita coisa, mas se vocês olharem o livro direitinho, vocês vão saber responder. E não precisa que a sua resposta esteja igualzinha à minha, porque a gente vai fazer uma correção e a sua resposta não precisa estar igual à minha, desde que esteja dentro do contexto, desde que faça sentido, né, aquilo que foi perguntado. Então, a resposta está valendo. Eu sempre digo isso na sala de aula e aproveito tudo, né, que vocês possam
fazer por conta própria, desde que faça sentido, desde que não saia do contexto. Então, explica o que foi o iluminismo do século XVIII, informe o que os iluministas valorizavam para os filósofos do iluminista, o que era o que o antigo regime impedia, onde foi criada a primeira enciclopédia da história e qual a sua importância na época, qual a teoria defendida por Galileu Galilei. Francis Bacon foi um grande cientista do século XVII. O que ele defendia? Então está tudo no livro-texto. Vocês podem pesquisar, façam atividade e boa sorte. Bom, como eu já disse, né? A saudade é grande. Logo, logo a gente dá aquele abraço que está guardado com todo carinho para vocês. E até a próxima.